O fim do começo, capítulo 5. As crianças estavam muito inquietas naquela tarde. Estava quase na hora do jantar e o sol ardente do sertão nordestino entrava pela janela da sala de brinquedos. Mosquitinhos minúsculos voavam desnorteados, pousando no cabelo oleoso de uma e outra criança. Quando isso acontecia, a atenção de todas elas se voltava para o sujinho com mosquitinhos na cabeça. Aí o alvoroço era grande. Dona Carminha, que os acompanhava no momento das brincadeiras, chamava a atenção das crianças mais maldosas. Eu não estou gostando dessa atitude. Vamos brincar de roda? Daqui a pouco vocês vão tomar banho para jantar. A sugestão da velhinha fez com que as 25 crianças se animassem. Dona Carminha sabia que as condições da sala de brinquedos do orfanato estavam longe do ideal. Aquelas crianças frequentavam a escola pública no período da manhã e passavam várias horas da tarde naquele local abafado e com poucos brinquedos. Na verdade, muitos dos brinquedos disponíveis tinham sido confeccionados pelas próprias crianças. Bola de meia, bonecas de pano, carrinhos de garrafas vazias de refrigerante. O orfanato não tinha pátio, e sempre que conseguia autorização, Dona Carminha levava as crianças para passarem o domingo em sua chácara. Ali, elas corriam, lanchavam e nadavam no rio. Era um momento de muita alegria. Dona Carminha e seu falecido esposo construíram o orfanato havia 30 anos. Por muito tempo, o casal havia prestado atendimento em regime de abrigo às crianças em situação de risco social e pessoal, abandono, desnutrição, exclusão social ou violência. O processo de envio de crianças à instituição era realizado pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pelo Juizado da Infância e Juventude. Ali, eles cuidavam, na medida do possível, das necessidades físicas e emocionais daquelas crianças. Entretanto, isso não era tudo. Eles também cuidavam da parte espiritual. Desde cedo, as crianças aprendiam que tinham um Pai no céu que as amava, sabiam que podiam falar com ele por meio da oração. Dona Carminha ficava feliz por ver que aqueles meninos e meninas estavam aprendendo a amar a Jesus como um amigo. Para ela, educar aquelas crianças e cuidar delas era mais que tirá-las da prisão do abandono. Era tirá-las da prisão da pobreza e das crenças populares que pregavam um Deus tirano. Ela também estivera presa por essas correntes poderosas durante muitos anos, mas um dia tudo mudou. Um vendedor de livros se ofereceu para estudar a Bíblia com Carminha e seu esposo, quando ainda eram jovens. Nesses estudos, encontraram verdades maravilhosas sobre Deus e sua vontade. Algum tempo depois, o casal se batizou na igreja adventista e começou a estudar a Bíblia com outros interessados. O coração de Carminha tremia ao olhar para aquelas pobres crianças que estavam no orfanato. Sabia o valor de cada uma delas. Apesar de sua idade avançada, nem cogitava a ideia de parar de ajudar o orfanato. Aquilo era o ar que respirava. Na verdade, sentia que estava dando uma oportunidade para as crianças terem um futuro maravilhoso pela frente. Tudo o que precisavam era de alguém que acreditasse nelas e lhes ensinasse o caminho a seguir. O dia de trabalho tinha sido muito intenso no restaurante de Laércio. Depois que Júlia decidiu começar a estudar para o concurso público, o serviço de 4 pessoas tinha sido dividido por 3. Laércio procurava uma pessoa de confiança para cuidar da parte financeira do restaurante, antes exercida por sua esposa. Enquanto isso não acontecia, tinha que se virar como dava. Depois de fechar o VG-Vida naquela tarde de quarta-feira, Laércio correu para casa a fim de se arrumar para a igreja. Ele já estava com o sermão todo preparado e ficaria muito feliz se Júlia o acompanhasse. Ao chegar em casa, percebeu que a esposa havia saído. Tomou banho, colocou o terno, gravata, pegou a Bíblia e as anotações do seu sermão daquela noite. Ao certificar-se de que estava pronto, entrou no carro e foi para a igreja de seu bairro. No caminho, Laércio cedeu à vontade que tentava controlar e ligou do seu celular para casa. O telefone tocou 4 vezes e Júlia atendeu ofegante. Alô? Oi, Julinha, que bom que você chegou. Olha, já estou a caminho da igreja. Você vem me ouvir pregar? Por alguns momentos, tudo o que Laércio ouviu foi um suspiro profundo da esposa. Ah, Laércio, acabei de chegar da academia.
Estou muito cansada, corri o dia todo. Mas se você quiser mesmo que eu vá, eu vou. Laércio respondeu um pouco desapontado. Se você está cansada, não precisa vir. Um beijinho, meu amor, a gente se fala depois. Júlia desligou o telefone e entrou no quarto. O perfume de seu marido impregnava o ar. Nesse momento, começou a se lembrar de quando eles se conheceram e como havia se apaixonado por aquele homem que tinha uma força de caráter incrível. Júlia era a filha mais nova de uma família tradicional mineira. Laércio tinha vindo do Nordeste quando tinha 17 anos para tentar a vida em Uberlândia. Ele acabou arranjando um emprego na padaria do pai de Júlia. A primeira vez que Laércio a viu, apaixonou-se. Júlia era uma moça muito bonita. Tinha cabelos loiros bem compridos, olhos azuis, pele clara e sorriso branco. Muitos rapazes ricos da cidade estavam interessados nela. Entretanto, por algum motivo, Júlia admirava Laércio. Achava que era um rapaz muito educado e trabalhador. Eles se tornaram grandes amigos. Os anos se passaram, Laércio conseguiu com muito esforço abrir uma fábrica que produzia vassouras. Muito disciplinado com o trabalho e com as finanças, conseguiu guardar dinheiro para começar a construir sua casa. A essa altura, Júlia já estava no segundo ano de Direito na melhor universidade da cidade. Um dia, ele foi à casa dela e pediu permissão ao pai da moça para falar. Laércio disse: Júlia, você sabe que eu amo você há muito tempo. Sei que nunca poderei amar outra pessoa como amo você. Tudo que faço é pensado em lhe oferecer um futuro bom. Eu só preciso de uma chance. Os olhos de Júlia estavam marejados. Ela estava sentada na cama, ainda segurando a toalha molhada na mão. De repente, sentiu que deveria ir à igreja e prestigiar o sermão do marido. Eles já haviam passado por tantas coisas juntos, não custava nada fazer isso por ele. Tomou um banho rápido, pôs um vestido marrom e correu para o carro. No caminho para a igreja, ligou o rádio e percebeu que estava começando a Voz do Brasil. Ia desligar o rádio quando algo chamou sua atenção. O locutor dizia: Hoje, uma assembleia especial reuniu-se em Berna, capital da Suíça, para receber os católicos e muçulmanos, as duas maiores religiões do mundo, como novos membros da Associação Ecumênica Mundial. A entidade foi fundada em 1949 em Amsterdã e contava até hoje com 385 religiões em todo o mundo, o que significava 1,3 bilhão de fiéis. Com a adesão dos católicos e muçulmanos, a associação ganha muita força, pois o número de fiéis praticamente triplicou. Os católicos e muçulmanos representam, respectivamente, 1,6 bilhão e 1,4 bilhão de fiéis. Estima-se que agora aproximadamente 75% da população mundial fazem parte da AEM. Uma Assembleia Extraordinária da Associação Ecumênica Mundial irá ocorrer daqui a 60 dias em Berlim. Na ocasião, os membros da associação irão discutir as ações que serão tomadas para promover a paz e a harmonia mundial. Foi declarado na Assembleia de hoje que o primeiro passo será reconstruir os países da Ásia que foram destruídos pelo terremoto da semana passada. A pausa das atividades comerciais desses países por somente uma semana foi o suficiente para promover uma queda na bolsa de valores das principais cidades do mundo e agravar a crise financeira que tem assolado especialmente os Estados Unidos. O presidente do Banco Mundial, August Turk, afirmou nesta tarde que, se a situação não for revertida, rapidamente podemos nos preparar para uma crise financeira sem precedentes na história. Alguns minutos antes, Júlia tinha estacionado o carro na frente da igreja, mas continuava amarrada ao banco. Queria terminar de ouvir a reportagem. Lembrou-se de que o marido já devia estar pregando, então desligou o rádio. Desceu do carro, trancou a porta e se dirigiu até a entrada principal da igreja. Pensou que, com certeza, nos próximos dias, Laércio teria todas as informações do mundo sobre o assunto. Então, para que se preocupar com isso? Quando Júlia apareceu na porta da igreja, Laércio, que já estava no púlpito pregando, deu um sorriso iluminado. Ela sentou-se no último banco da igreja semi-vazia e começou a prestar atenção no que o marido dizia. Ele pregava sobre a volta de Jesus.
Júlia fitava o marido com um olhar de indiferença. Desde que havia se batizado na igreja adventista, pouco antes de seu casamento com Laércio, ela ouvia a mesma história. Jesus está voltando. Esse sempre havia sido um dos principais ensinos da igreja. O tempo passou e agora, 23 anos depois, Jesus ainda não tinha voltado. De certa forma, Júlia ficava um pouco irritada de ouvir sempre as mesmas coisas. Seu coração estava começando a duvidar de que tudo aquilo realmente iria acontecer. Se Jesus for voltar, com certeza ainda vai demorar muito, pensou. Havia mais de um mês que Letícia havia recebido a ligação fatídica de seu noivo dizendo que o terremoto na Ásia havia afetado cidades importantes para a economia mundial. Em menos de 24 horas, Rogério havia embarcado para Hong Kong. Nas semanas seguintes, a comunicação entre os dois foi escassa. Nas poucas mensagens de e-mail que conseguiu enviar, Rogério retratava o desespero e sentimento de impotência ao se deparar com a desgraça que havia assolado aquele local. Querida Tinha, como sinto saudades. A sua imagem em minha mente é o que me dá forças para superar o caos que tenho vivido desde que cheguei aqui. Hong Kong é uma cidade de 18 milhões de habitantes. Só esse número ajuda a entender a proporção da tragédia. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas estão desaparecidas. Em todo lugar para onde olho ou vou, vejo corpos, pessoas chorando, mostrando fotos de seus familiares e amigos. Não existe nenhuma infraestrutura, e as equipes de resgate estão tendo muita dificuldade em chegar aos locais mais afetados. O mar de arranha-céus altíssimos que representam o poder econômico dessa metrópole está em ruínas. Estou exausto, trabalho dia e noite. Estamos acomodados em um hotel localizado a 2 horas da capital. Um micro-ônibus vem pegar os jornalistas de manhã e levá-los à noite. O pessoal da equipe está me chamando, preciso ir. Continue orando por mim e pelas pessoas daqui. Amo muito você. Sonho em me aconchegar nos seus braços. Cada e-mail recebido retratava dor, desespero e frustração. Letícia começou a perceber que o noivo se mostrava revoltado com o que tinha acontecido. Em seu coração, começou a rogar a Deus que o trouxesse de volta. Temia que a fé de Rogério pudesse ser abalada ao presenciar tanto sofrimento. Ajoelhou-se em frente à sua cama e abriu o coração. Senhor, a cada mensagem que recebo de Rogério, percebo que ele está cansado e desesperado. A situação que está vivendo é muito dura. Meu Pai, ajuda-o a entender que não és o causador do sofrimento humano. Nós somos meros seres humanos e nossa tendência natural é te culpar por toda coisa ruim que acontece. Se não te culpamos, pelo menos questionamos por quê. Com todo o teu poder, não fizeste alguma coisa para evitar que o mal caísse sobre os inocentes. Meu paizinho querido, eu sei que o sofrimento é obra de Satanás e seus anjos. Eles querem destruir nosso mundo e distorcer a tua imagem. Desde que Satanás resolveu se rebelar contra ti, ele tem trazido desgraça e dor. Sei que também choras ao ver o sofrimento de teus filhos, mas gostaria de encontrar uma maneira de expressar para Rogério o porquê de tudo isso. Letícia permaneceu ajoelhada por mais alguns instantes, esperando ouvir a voz de Deus. A voz que ouviu não era audível. Sentiu uma forte impressão em seu coração sobre o que deveria escrever para o noivo. Meu amor, como sinto sua falta. A cada mensagem que recebo, compartilho de suas lutas e dor. Você está constantemente em minhas orações. Sei que Deus o enviou para Hong Kong neste momento de crise por uma razão. Não sei exatamente qual é. Mesmo assim, confio naquele que nos ama mais que tudo. Você não me disse com todas as palavras, mas imagino que deve estar questionando a bondade e o amor de Deus. Onde estava ele em meio a essa crise? Por que permite que o pecado e o sofrimento ganhem espaço neste mundo? Definitivamente, não tenho uma resposta para todas as suas dúvidas. Só quero que se lembre de que Deus, quando criou o universo, escolheu dar livre-arbítrio para todas as suas criaturas. Ele queria ser amado de verdade. Amor não pode vir como uma obrigação. Satanás, tendo livre-arbítrio, escolheu pecar e desobedecer à lei divina. Deus poderia ter destruído Satanás e seus seguidores, mas aí o universo nunca veria as consequências do pecado. Sem saber das consequências, poderia ficar a dúvida se as leis de Deus realmente eram justas e boas.
Hoje vivemos em um mundo que sofre constantemente as consequências do pecado. Temos dificuldade para compreender o sofrimento, mas devemos confiar que em breve a guerra entre o bem e o mal terminará. O bem vencerá. Precisamos acreditar que nosso Deus de amor está dirigindo nossa vida e a história do mundo. Talvez toda essa destruição seja um mistério que não conseguimos compreender agora, mas um dia Deus explicará as batalhas que se travaram em nosso planeta e iremos perceber que Ele conduziu tudo da melhor maneira possível. Querido, neste momento de crise, agarre-se a essa promessa, acredite na volta de Jesus e deposite sua confiança nas mãos de Deus. Sei que Ele irá sustentar você. Receba muitos beijinhos de saudade, meu amor, Tinha.